Olá, sejam bem-vindos ao nosso episódio número 2 do Bate-Papo PO. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, uma amiga minha, inclusive, Vanessa Anjos, e a gente vai falar sobre como perder o medo de falar em público. Esse é um tema que muita gente, eu acho que 99% das pessoas tem medo de falar em público, né? Então, muita gente tem interesse de ouvir e a gente vai abordar justamente sobre esse tema. Só me apresentar rapidamente, eu sou Mila Ivre, uma entusiasta da vida que busca sempre por novidades e quer sempre mais e mais dessa vida boa, né? E, claro, Deus na frente. E estamos aqui, então, com Vanessa e eu quero que Vanessa se apresente aqui para vocês também e já conte a sua história. Por que que eu chamei ela aqui? Justamente porque ela tem uma história, né, com relação a essa questão do falar em público. Ela foi fazer um curso de oratória para desbloquear, né, para destravar essa situação e também fez uma pós-graduação em comunicação e oratória. Então, Vanessa, fala pra gente como foi essa experiência para você, como foi, o que te levou a fazer isso, né? E qual foi o seu ganho, vamos dizer assim, nessa área da comunicação? Então, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no podcast da Mila. A Mila é uma grande amiga minha, como ela falou aqui. Parabéns, Mila, por essa iniciativa, por trazer temas tão bacanas, tão interessantes e que pode, de alguma forma, apoiar quem está assistindo. Hoje eu venho falar não como profissional, tá, gente? Eu vou falar como uma pessoa, como uma experiente nesse tema. Uma pessoa que está em desenvolvimento, está nessa jornada de conhecimento da oratória, mas que começou lá atrás com medo, com receios, com travamentos, e eu fui em busca dessa melhoria, fui em busca daquilo que eu entendia que eu poderia melhorar, que eu poderia evoluir. E hoje, se eu estou aqui, é porque eu tenho passado por toda essa jornada bacana que eu vou contar um pouquinho para vocês hoje. Pois é, Vanessa. Então, assim, a comunicação, na verdade, assim, a gente sabe que ela é essencial para a nossa vida, né? Nesse momento aqui, nós estamos o quê? Nos comunicando, né? Então, quando um filho quer alguma coisa, ele vira para o pai ou para a mãe e pede. Então, essa comunicação, quanto mais assertiva ela é, né? Você obtém mais da vida, né? De uma forma geral. Então, às vezes você quer alguma coisa, você não sabe se comunicar direito, você não consegue determinadas coisas. Então, como é importante a comunicação pra gente, né? Aborda um pouquinho sobre esse assunto, assim, pra gente introduzir aqui. Exatamente. Bem colocado, Mila. E é engraçado que a gente não tem essa noção, né? Comunicação faz parte da vida, a gente já nasce se comunicando. O bebê já nasce chorando. Chorar o quê? É uma comunicação. Ele está ali, comunicando ao mundo, cheguei, estou incomodado com tudo isso diferente. Então, a comunicação já faz parte da nossa vida. A gente precisa se comunicar. E a comunicação, ela tem várias faces. A comunicação escrita, a comunicação oral, né? O próprio gesto é uma forma de comunicar. Então, a comunicação, ela está presente o tempo inteiro em nossas relações familiares, nossas relações amorosas, na vida profissional. Então, ela tem uma grande importância. E engraçado que a gente não tem essa noção do quanto ela é importante, né? Uhum. Então, essa relação com a comunicação, eu acho que ela precisa ser mais abordada em nossa sociedade. A oratória, ela está dentro dessa comunicação? Como é que é isso? Me explica aí o que é oratória. Como foi fazer esse curso para você, essa pós-graduação? O que você aprendeu? E explica um pouco pra gente, né? Porque a gente fala assim, oratória, ele tem uma boa oratória, mas e aí? O que é exatamente isso, Exatamente. Né? Então, eu sempre me achei comunicativa. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre em família, sempre fui a pessoa falante, com as amizades, sempre fui essa pessoa que não tinha vergonha para falar, mas em situações informais. E aí, quando existia a necessidade de falar em público, situações mais formais, em apresentações, na escola, na faculdade, no trabalho, então começava a me travar. É uma coisa assim surreal. Eu começava a tremer, eu começava a suar, o coração disparava, saía, quase sai pela boca, aquela sensação de vai sair pela boca. Meu Deus, e começava a falar rápido, a embolar, era uma confusão.
Então, percebendo esse ponto de melhoria, esse ponto de fragilidade meu, que eu comecei a buscar uma melhora. Porque eu tinha duas opções. Ou deixava aquilo tomar conta, me travar e perder oportunidades. Ou eu faria algo diferente, eu buscaria melhorar aquilo. A gente entende que a gente não nasce sabendo de tudo. Então, eu comecei a aceitar aquela deficiência minha em relação à comunicação, da forma formal, e fui buscar. O primeiro contato que eu tive com a comunicação, com a oratória, com o curso de oratória, foi em 2019, o workshop que eu fiz. E a partir daí comecei a conhecer esse mundo e comecei a sentir um entusiasmo muito grande, porque eu percebi que realmente é um mundo, a comunicação é um mundo. E aí eu fiz em 2021, depois da pandemia, eu entrei no curso, primeiro foi um curso que eu fiz de 4 dias, na Escola Eloquência, e depois eu emendei com a pós-graduação. E assim, realmente tem sido prazerosíssimo, e tem sido prazeroso também falar sobre isso, porque eu sei que tem muita gente que deve estar assistindo, que sente dificuldade em falar em público, que acha que não vai conseguir, tem aquela crença limitante, nossa, eu não consigo falar, e trava e perde oportunidades. Então, eu estou aqui como um exemplo para vocês entenderem que sim, a gente consegue sair dessa situação embaraçosa e consegue seguir adiante com ferramentas, com estudo e com prática, não desistir. Fiz errado, vai lá, volta de novo, faz, corrige. E é uma jornada, é um processo. Lógico que tem pessoas que já nascem com um dom, né? E que bom. Mas tem pessoas que não têm tanto dom assim em falar, que são mais tímidas, da própria personalidade mesmo. Então, para essas pessoas, em algum momento, elas vão precisar falar em público. E aí, para isso, a gente precisa de ferramentas para nos apoiar. Então, por isso que eu tenho buscado, na verdade, que é uma jornada. Eu estou em fase final de pós-graduação, então não sou profissional da área ainda. Eu estou finalizando a pós-graduação em oratória. Então, para mim, é uma jornada muito bacana, de muito conhecimento, de muitos ganhos. Algumas portas se abriram, eu sei que muitas outras irão se abrir, né, por conta dessa minha história com a comunicação. Ah, que joia. Então, assim, eu acho isso interessante, né, que a gente sabe que comunicar-se bem, ela é uma habilidade. Então, assim, mesmo que você não tenha essa habilidade, você não nasceu assim, você não tem esse dom, né? Mas você pode desenvolver essa habilidade. Ou seja, há esperança para todos. Então, se você hoje não se considera uma pessoa que sabe bem falar, articular bem as palavras, né, trazer a sua mensagem, é super possível. Existem técnicas, não é isso, Vanessa? Você estudou aí essa pós-graduação, você deve ter aprendido várias técnicas, né, para poder se comunicar melhor. Exatamente. E isso certamente ajuda também na hora de você falar em público, não é verdade? Muito, muito. Inclusive a técnica para falar com a câmera. A gente aprende também na pós-graduação. Eu acho muito bacana. E você começa a se auto-perceber. Uma das técnicas é a auto-percepção. É você começar a se enxergar. Através do vídeo, grava um vídeo, começa a se enxergar ali. Onde é que você pode entender que pode melhorar. Você está falando muito rápido, as pessoas não conseguem entender o que você está falando, você já consegue se perceber e já consegue se policiar em alguns momentos. Eu digo para você, hoje eu sou uma pessoa que eu consigo falar perfeitamente? Não. Mas com as técnicas que eu aprendi no curso, eu consigo dominar os meus medos para que eu não trave. Eu consigo perceber que se eu estou falando muito rápido, se eu estou comendo algumas palavras. Então, com a ferramenta, eu consigo ter essa segurança para trazer uma boa oratória, né? Então, as técnicas, com certeza, elas são um apoio fundamental, né, para quem está buscando, principalmente quem está começando, que se sente seguro, vai lá, aprende as técnicas, né? Existem cursos muito bons aqui em Salvador, que eu indico a Escola Eloquência, é uma escola muito bacana, foi por onde eu me formei, estou me formando, na verdade, e a gente aprende muita coisa bacana. Que legal. Agora, fala um pouco sobre o medo de falar em público, que é o nosso tema principal aqui, né? Na verdade, assim, muitas vezes, por exemplo, aqui a gente tá tendo um bate-papo, né? Eu tô olhando no seu olho, nós estamos conversando. Então, é muito simples, muitas vezes, você falar de uma forma ok, você se comunicar bem, né?
transmitir a sua mensagem para o outro quando você está no individual ali, no tete-a-tete, certo? Assim, qual é a diferença, né? Por que que as pessoas, às vezes, elas abordam o mesmo tema, elas passam a mesma mensagem, mas ela tem uma dificuldade maior quando isso se dá em público, né? Com muitas pessoas. Eu posso dizer que 95% dos casos é o medo da não aceitação, o medo do julgamento das pessoas. Quando você está aqui conversando, batendo papo com seus amigos familiares, isso não é tão latente. Você não está ali se preocupando se seus familiares vão aprovar o que você está falando, a forma como você está falando, se você falou embolado, se não falou. Mas quando você está ali em frente ao público, com pessoas que você não conhece, e você sabe que aquilo pode ter um impacto na sua vida, na sua carreira, isso começa a travar. Começam a passar vários pensamentos automáticos na nossa mente que nos trava, né? O medo começa a surgir, começa a nos dominar. Então, por isso que muita gente, elas travam, elas se recolhem, elas dizem, não quero mais. Medo do julgamento. Medo do julgamento. Então, 95% no mínimo dos casos é o medo do julgamento. Então, a gente quer a aprovação das pessoas. Muitas pessoas querem a aprovação das outras pessoas. E quando a gente está numa situação que a gente entende que a gente pode falhar em algum momento por conta disso, a gente já fica com medo. Meu Deus, eu falhei. Eu não consegui atender a expectativa das pessoas. Então, isso trava a gente. Eu posso dizer isso por experiência própria. Eu sei que podem ter outras situações que pode bloquear a pessoa, mas acho que a principal causa delas, e foi no meu caso também, foi a questão do julgamento. Aí eu trago uma situação bem bacana, bem interessante, como é que eu consegui perder esse medo de falar em público por conta do medo dos julgamentos. No curso que eu fiz, a gente começou a gravar em câmeras e eu comecei a me desafiar a postar essas filmagens, essas gravações, no meu Instagram. Ou seja, outras pessoas assistindo, estava ali exposta a julgamentos, mas eu fui, não, ok, eu preciso perder esse medo. Quem me acompanha nas redes sociais há um tempo, lembra que eu comecei a postar alguns vídeos lá atrás, falando, e começava a falar mesmo. Então, eu estava praticando o que eu aprendia na sala de aula, e ao mesmo tempo estava testando esse desbloqueio. Olha, não, estou ali, ok, vou sofrer julgamentos, mas o importante é como eu me sinto e como é que eu vou lidar com aquilo. Então, isso começou a desbloquear esse medo. Né? Comecei a me auto-perceber, a criar uma autoconsciência, ok, né? O importante é o que eu estou sentindo. O que o outro vai sentir é do outro. O importante é saber como eu estou me sentindo naquele momento. Uma coisa bem legal também, assim, é que o público hoje é diferente, né? Depois da pandemia, a gente está num mundo muito mais digital. Antes era assim, eu ia dar uma palestra lá no meu trabalho, enfim, em algum lugar. E aí você travava, né? Você tremia, né? Suava. Tá? Eu sei o que é isso também. Acho que quase todo mundo, como eu falei, passa por esse tipo de situação. Mas hoje o público é diferente. Então, assim, hoje é você aparecer nas redes sociais, né? Hoje tem gente que realmente tem dificuldade de aparecer nas redes sociais. Tem dificuldade de ligar a câmera e gravar um simples vídeo, né? Que é simples, realmente. Mas imagina, né, o que tem na cabeça da pessoa ali, né, de medos, de julgamentos, enfim. Agora, uma outra coisa interessante também, que eu acho que pode travar a pessoa na hora de falar em público, é quando ela não domina o assunto que ela está tratando. Então, Perfeito. Claro que é muito mais fácil você abrir a sua câmera e falar assim, pessoal, estou aqui na praia, olha que legal, aí filma, enfim. Não tem nem comparação do que você trazer um assunto técnico, algo relacionado ao seu trabalho, à sua vivência, enfim, algo mais profissional, talvez. Né? Então, assim, só que hoje, se a gente parar para observar, como o mundo é digital, e quanto mais você se expõe, né, ao público, mais você pode ter um sucesso profissional mais alavancado, no caso. Então, eu acho que isso é um ponto muito interessante. Né? As pessoas, elas deveriam entender que, mesmo que elas achem que não sentem a necessidade de destravar nessa área, elas deveriam buscar, sim, técnicas, né, e maneiras de fazer. Mas talvez também, não somente isso, mas talvez também a questão de se, como é que eu posso dizer assim, ela se encarar. Por exemplo, tá com medo? Vai com medo mesmo.
Exatamente isso. Né? E acolher os seus medos. Exatamente. Não se martirizar, que muitas pessoas que tentam, né, vão lá, ok, vou tentar, vou fazer. E aí, na primeira situação que ela se encontra ali, ó, errei uma palavra, falei rápido. E aí ela começa a se martirizar, se encolher e diz, não quero mais. E aí fica pior do que estava antes. Fica pior do que estava antes, bloqueia Total. mesmo. O meu entendimento é aceite, acolha esse momento, acolha essa vulnerabilidade. Não precisa demonstrar o tempo inteiro que você tá bem, tá tudo certo. Não. Demonstre sua vulnerabilidade. Com certeza, quem está do outro lado, vendo você, vai entender, vai te apoiar e vai ficar muito feliz com a sua evolução. Né? O que acontece comigo, as pessoas quando me encontram hoje na rua, até mesmo no ambiente do trabalho, todo mundo corporativo, elas ficam felizes com essa evolução, porque naquele momento eu entendi que tudo bem demonstrar minha vulnerabilidade, eu não nasci sabendo, né? Mas eu estou aqui em busca de aprender. O que não pode o que não é legal você deixar aquele medo tomar conta de você e ficar paralisado e perdendo oportunidades. Uhum. Então, se está com medo, né, Mila? Vai com medo mesmo. Na verdade, assim, as pessoas, elas não fracassam. Não sei se você já ouviu essa frase. As pessoas, elas não fracassam. Elas desistem. Então, muitas vezes, você está na jornada. Quando você quer aprender qualquer coisa, seja qualquer coisa, inclusive perder o medo de falar em público, né? Então, assim, você tem que fazer. A maneira mais assertiva, aliás, que é a única, é praticar. E é com a prática. Quando a gente estava, por exemplo, aprendendo a dirigir. Nossa, eu me lembro quando eu aprendi a dirigir. Minhas pernas tremiam muito. Eu não sabia para onde eu olhava, se era para o volante, se era para frente, se era para o lado, se era para o retrovisor, se era para a marcha, se era para o pé. E era tanta coisa para dominar ao mesmo tempo. E era muito difícil, muito difícil. Mas isso todo mundo já viveu. Eu tô falando isso porque quem já aprendeu a dirigir sabe o que eu tô falando. Então, assim, só que você desistiu. Se você desistiu, pronto, você não sabe dirigir. Mas, se você continuou, hoje você sabe dirigir. E você nem pensa mais no que você tá fazendo. Virou automático. Então, assim, é a mesma coisa. Eu acho que o maior segredo é não desistir. Exatamente. Né? As pessoas, elas não fracassam, elas desistem. Exatamente. E busque ajuda. Busque ajuda profissional. A gente tem muitos profissionais bacanas no mercado. A gente tem o Yang Mendes. Eu faço questão de falar do nome dele, do Yang Mendes, que é um mestre em oratória. Muita gente conhece aqui em Salvador, o nome do Yang. E ele realmente é um excelente profissional, consegue apoiar você. Tem a Adriana Costa. Tem tantos nomes bacanas aqui no mercado, então busque ajuda, busque se profissionalizar, busque conhecer as ferramentas, né, que com certeza elas vão apoiar você e vão ajudar você a desbloquear esse medo. Sim, quero até aproveitar aqui a oportunidade e pedir para você dar um joinha aqui no nosso vídeo e compartilhar, tá bom? E seguir, aproveita e segue nosso canal também e a gente vai continuar fazendo nossos podcasts aqui para você. Vanessa, o que acontece? A gente sabe que teve um estudo, né, que mostrou que todas as pessoas que são muito bem-sucedidas, elas sabem entrar e sair, elas sabem negociar, elas sabem liderar, vender, elas sabem principalmente se comunicar bem, né? Então, assim, eu acho que é um segredo, né, das pessoas bem-sucedidas. Fala um pouco sobre isso. Exatamente. E aí, dentro da oratória, quando eu comecei a conhecer a oratória, eu achei que era só um pedacinho, era só a gente aprender a postura, né? As técnicas em si, né? As técnicas em si. E aí eu comecei a perceber que a oratória é um mundo. Tem oratória, tem ferramentas específicas para você falar sobre vendas, como você consegue ali vender um produto, a forma correta, você vender o produto, ser persuasivo, comunicação não violenta. Enfim, é um mundo de informações dentro da oratória. Eu achei, assim, algo interessantíssimo. Por isso também que eu comecei a fazer a pós-graduação e cada vez mais que eu descobria, mais aquilo me instigava a conhecer mais. Então, a oratória é um mundo, como você trouxe. Em situações da vida. E aí, cada situação você consegue, né, se comportar de uma maneira diferente, vamos dizer assim, para você ser mais assertivo naquele objetivo, né, o que você quer alcançar. Então, realmente é um mundo muito bacana. Agora, me conta uma coisa. Você realmente sentiu muita diferença, pouca diferença,
nenhuma diferença na sua vida pessoal e profissional depois que você aprendeu essa oratória, né? Essa técnica, enfim, não sei como se chama. Total diferença, tá, gente? Total diferença. Hoje, inclusive, se hoje eu estou aqui sentada nessa mesa, nesse podcast, pela primeira vez falando com você, falando com a câmera, ao vivo, pelo YouTube, é porque eu adquiri essas técnicas. Primeiro que portas se abriram para mim, as pessoas começaram a me conhecer, porque eu comecei a também fazer vídeos para o Instagram. Né? Não estou dizendo que você precisa fazer vídeo para o Instagram, mas foi uma das formas que eu encontrei de colocar aquilo para fora, aquele conhecimento, praticar, e aquilo com certeza começou a me abrir portas. Né? Então, hoje, com certeza, eu tenho muito mais consciência corporal, consciência da fala, né? Nem todo momento eu consigo falar bem, né? Tem momentos que eu falo muito rápido, que eu estou ali tensa, nervosa, no ambiente de trabalho ali. E com essas ferramentas eu comecei a me entender, me enxergar e parar, ok, estou errando nesse ponto, vou voltar e vou corrigir. Então isso realmente trouxe muitas oportunidades para mim, para minha vida, não só profissional, mas pessoal também, em relações de amizade, em relação familiar. Então, com certeza, foi uma grande diferença. Eu falo que houve uma virada de chave na minha vida, né? Por conta da oratória. A oratória trouxe isso para mim. Então, sou muito grata por conta desse avanço. Na verdade, assim, a gente, como eu falei um pouco atrás, a gente aprende fazendo, né? Então, quando a gente é criança, por exemplo, que está crescendo, a gente aprende a falar devagar, né? Aí fala uma palavrinha, depois aumenta, aí daqui a pouco tá numa frase. E assim é a comunicação com a gente também. Mas quanto mais isso eu falo assim, ao longo dos anos, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que comunica melhor hoje do que há 5 anos atrás. Por quê? Porque é uma questão de prática. Eu tô aqui todo dia, eu falo, Exatamente. Enfim. Mas assim, quando você busca algo, a observar isso, né? Primeiramente, porque isso é interessante. Quando você começa a olhar para determinada coisa, a ter consciência, ou seja, trazer a consciência daquilo. Então, por exemplo, como é que eu estou falando? Como é que eu deveria falar? E aí você começa também a olhar ao seu redor. Quem é um bom orador? Deixa eu modelar essa pessoa aqui, né? Por que ele fala assim? E começar a aplicar essas coisas na nossa vida, o seu salto é muito maior. Com certeza. Né? Então, é diferente você estar sozinha que eu digo, tentando ter essa consciência sozinha, né? E você ter a ajuda de profissionais, que é o que você fez. Você buscou um curso, uma pós-graduação na área, né? Então, e outra coisa também que eu quero até ressaltar aqui, aproveitando o ensejo, é que muitas vezes a pessoa ela tem medo, sim, de falar em público, e outros também, em outras situações, têm medos, mas algumas pessoas, elas conseguem destravar sozinha. Então, por exemplo, é a frase que a gente acabou de falar, tem medo, vai com medo mesmo. Você tem essa consciência, né, de que você tem aquele medo, mas você encara, beleza. Mas existem aqueles casos que são, digamos assim, patológicos, não sei se seria a palavra correta, patológico, mas assim, são aqueles casos que a gente precisa de ajuda profissional, de fato, né? Então, de um psicólogo e tal, porque é um travamento tão intenso, tão forte, que você não consegue, de fato, você não consegue. Exatamente. Então, assim, eu acho que, falando aqui para o público, né, para todo mundo, obrigada, falando aqui para todo mundo, eu acho que, assim, cada caso é um caso, a gente não está generalizando aqui, né? E você tem que se avaliar. Agora, você tem que ver o seguinte, é importante para mim superar esse medo? Então, assim, é claro que uns vão dizer assim, eu não preciso disso na minha vida, mas, assim, quando a gente fala em público, você até comentou isso antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, que quando a gente fala em público, fala bem, a gente dá um salto na nossa comunicação. Então, assim, é como se você chegasse no extremo, né? Para que ficasse muito mais fácil aquilo que já é fácil. Então, se você fala em público, você é muito mais habilidoso falando na comunicação individual. E por aí vai, não é isso? Exatamente, exatamente. E você trouxe um ponto importante, que é a questão da ansiedade. É aquela ansiedade que toma conta da gente mesmo e que precisa
ser procurada aí uma ajuda médica, uma ajuda profissional. Eu sou um exemplo disso, eu sou um caso desse. Eu sofro com a síndrome do pânico há 10 anos. Então, há 10 anos eu faço tratamento para a síndrome do pânico com profissionais, acompanhada, né? E, de fato, pessoas com essa condição, elas têm uma dificuldade maior para falar em momentos de tensão, né? Aquilo ali é muito mais latente para alguma dessas pessoas. E para mim era desse jeito. Eu sentia, como eu falei, meu coração parecia que ia saltar pela boca. Mas você falava, né? Porque tem gente que ela perde às a voz, vezes, ela não, desmaia. vezes? Por tantos casos tem bem muitos graves. casos assim, exatamente. Por isso eu indico procurar uma ajuda profissional de um médico especializado para apoiar você, porque isso você consegue, tem controle, né? Existe um controle para esses casos, com ajuda profissional, obviamente. Então, já aconteceram situações comigo, eu lembro muito bem, eu estava fazendo uma pós-graduação, acho que há uns 8 anos atrás, não me lembro. Uma outra, né? Uma outra pós-graduação, em que o professor fez uma pergunta, eu sabia a resposta, e só em pensar em levantar a mão, meu coração quase saiu pela boca, me travou, eu comecei a tremer. Foi um negócio surreal. Eu comecei a tremer e eu me recolhi, eu não falei, eu perdi aquele momento. Então já aconteceu isso comigo, sim, várias vezes. Mas é isso, quando eu comecei a perceber que eu estava perdendo oportunidades, porque eu poderia ficar ali, tudo bem, a oportunidade vai passar, só que assim, eu queria aquela oportunidade. E aí eu comecei a buscar ajuda profissional, médica, buscar ajuda de uma pessoa da área de oratória. Então, para as pessoas, a minha orientação, a minha sugestão, a minha indicação procure uma ajuda de um profissional, porque isso você consegue controlar, né? Com as orientações do seu profissional, você consegue controlar a situação. Então, hoje eu estou aqui e já estou tranquila. Meu mestre, doutor Vitor Pablo. Ou seja, ela está numa oportunidade. Exatamente. Está aproveitando uma oportunidade. Né? E isso acontece muitas vezes dentro do seu próprio trabalho. Quando você não aproveita essas oportunidades... Porque assim, quando você não se comunica bem, você não faz um bom networking, você não consegue fazer uma boa entrevista. Eu sofri um pouco disso também, tá? Eu fiz várias entrevistas para subir de cargo, né? E eu não passava nas entrevistas. E eu falava assim, poxa, mas eu trabalho tão bem, eu sou tão boa no que eu faço. E como isso está acontecendo? Simplesmente não havia habilidade na comunicação, né? Então, assim, como é importante realmente para a gente, para a nossa vida. E se você é empresário, por exemplo, nossa, isso é perfeito, né? Você vai ter muito mais oportunidade de fechar negócios, parcerias. Tudo as oportunidades que a gente vai deixando passar por não saber se comunicar, exatamente, né? Então, assim, eu acho que a melhor maneira de você... E aí, voltando um pouco, né? Falando sobre aquele lance lá que a gente tinha comentado, de que se você aprende a falar em público, você tem uma habilidade desenvolvida aqui, né, no individual. Então, assim, eu acho super importante e, por exemplo, aqui é um desafio. É um desafio todos os dias chegar e falar para as pessoas que estão aqui do outro lado da tela, né? Por quê? Porque a gente ainda não está nesse costume. Mas na prática, no dia a dia, a gente vai criando, vai melhorando essa habilidade. E até o dia que a gente morre, a gente está aprendendo coisa. Exatamente. E sabe o que é engraçado? Essa questão do falar em público, até então, né, gente? Até onde eu estudei, lá em 1990, dos anos 2000, não existia esses ensinamentos sobre oratória. A gente sim se apresentava para fazer trabalhos na escola, apresentações na escola, segurando aquela cartolina, e a gente não era ensinado a como fazer aquilo. Então, eu lembro muito bem naquela época, eu decorava as falas. Eu decorava para falar. Então, se eu esquecia uma fala, um pedaço da fala, uma frase... Esquecia todo o resto. Esquecia todo o resto. Ou seja, não fui ensinada naquele momento a como me comunicar com as pessoas. Né? A trazer ali o meu ponto de vista falando, não decorando. Então, aconteceu comigo. Eu não sei como está, né, o ensino atual, mas comigo, naquela época, foi uma sensação que eu tive, que eu trouxe para a minha vida adulta. Né? Eu fui ensinada a gravar as falas. E aí, com esse entendimento, né, com essas técnicas que a gente sempre vem falando, a técnica é algo que vai te apoiar, te dar um suporte mesmo.
Lógico, com o tempo você vai estar ali falando naturalmente, mas a técnica ela vai te ajudar nesse primeiro momento. Então, eu acho interessante que esse assunto ele seja mais abordado, as pessoas tenham mais acesso. Porque como a gente sempre falou, inclusive, né, tem falado aqui no podcast, comunicação faz parte da nossa vida. A gente já acorda e já se comunica, né? A gente se comunica desde que a gente é bebezinho. Então, a questão da comunicação assertiva, né, a depender da situação, do momento, eu acho interessante que isso seja abordado. Agora, vocês aprendem, assim, nesse curso, por exemplo, a fazer, sei lá, técnica de respirar, alguma coisa assim, de se acalmar? Como é que é? Porque, assim, eu acho que o medo de falar em público faz a gente... eu acho que muda a nossa respiração, você já tem uma respiração mais curta, né? E isso influencia. Uma coisa bem interessante é que todas as nossas emoções, elas refletem no nosso corpo de tal maneira que muda a sua respiração, seu padrão respiratório, né? Muda a maneira como você reage. Mas eu também já aprendi na minha faculdade, inclusive, com uma professora lá muito boa, que eu posso fazer o oposto, que eu mudo a minha respiração para mudar o meu estado emocional. E assim, isso é abordado no curso? Sim, sim. No curso que a gente faz de 4 horas, eu lembro que a gente tratou de técnicas de postura e eu comecei a me adentrar nesse assunto da respiração na pós-graduação em oratória, também pela Eloquência, pela Escola Eloquência. E a gente tem uma aula com um fonoaudiólogo, com o nosso querido Ivan Alexandre, e ele nos traz justamente essas técnicas. Você sabe que minha faculdade é de fonoaudiologia, né? Boa, Milena. Milena é formada em fonoaudiologia, então ela, né, sabe, entende do assunto. Então eu já tive essas aulas com o fonoaudiólogo, da gente articular bem as palavras. Eu tenho mania de falar, às vezes eu falo rápido e não pronuncio muito bem todas as palavras. Né? Então eu tenho que lembrar dessa técnica. Opa, articula, abre a boca tem para falar. Tem exercícios bem legais para isso também. Faz exercício. Respiração você trouxe, né? Aprender a respirar, como aquilo ajuda na sua mente. Ela limpa, vamos dizer assim, entre aspas, a sua mente naquele momento de tensão. Coração tá acelerado, respira. A respiração tem um poder, você não tem noção. A respiração correta, ela tem um poder. E aí eu busquei naquela época também, fora o curso da oratória, eu comecei a fazer yoga com a professora Roberta Neri. E eu também aprendi essa questão da respiração. Então hoje eu ainda utilizo. Antes de entrar aqui, eu fiz uma respiraçãozinha, né, para que eu não ficasse nervosa. Então, eu fiz essa respiração e ela me ajuda muito. Então, é uma dica muito boa também essa questão da respiração. E outra coisa importante para falar. A gente está no mundo, numa era digital, onde a gente tem muito acesso à informação. O acesso é muito fácil. Você está aqui, ó, só acessar o celular e a gente tem informação. Então, se você não quer fazer um curso agora, não consegue, o orçamento está apertado, então, busca informações aqui na internet, no YouTube, tem muitas aulas bacanas com profissionais qualificados. Então, já começa a buscar essas informações. Tem esse livro aqui que me indicaram, né, na pós-graduação, que é o TED Talks. Eu achei muito bacana, tem muita informação bacana aqui nesse livro. Ele é voltado para palestras, mas tem muita informação bacana para quem quer falar, quem quer desbloquear, para entender que isso não é só seu, esse medo. Grandes palestrantes também já passaram por essa situação. Grandes palestrantes. Então, assim... leiam, busquem informações e, se puder, corram atrás aí de um profissional para dar esse suporte adicional. Queria só acrescentar mais uma coisinha. Uma coisa que eu acho interessante também na hora de você falar em público é a sua postura, né? E aí a postura, eu acho que, não sei se é o caso, mas eu acho que envolve muito sua maneira de lidar com as mãos, com as pernas, você se movimentar, né? Eu acho que tudo isso aí, eu acho que a gente meio que se distrai a nossa mentezinha medrosa. Distrai, a gente tá pensando muito do que fazer com as mãos, do que fazer com as pernas, né? E aí a gente acaba diminuindo esse medo. Isso eu que tô dizendo, tá? Não sei se isso é verdade. Bom, pra mim funciona. Isso não é uma técnica, então, funciona. Né? Ou é? Sim, de repente pode ser uma técnica. Né? Legal. Então, assim, ó, você aproveita aí, você que tá aqui nos assistindo, dá um like aqui pra gente e já segue o nosso canal, tá certo? Vanessa, eu te agradeço imensamente pela sua presença aqui. Foi um grande prazer, você é uma pessoa que eu admiro bastante, é uma amiga pessoal minha, inclusive.
E, assim, ouvir a sua experiência, né? O quanto você cresceu, o quanto foi proveitoso para você esse curso, né? E saber se comunicar melhor. Então, assim, ouvindo isso, assim, dá uma grande alegria e uma grande esperança, né? Que todos podem. Na verdade, realmente todos podem. Todos podem. É uma habilidade, como outra qualquer. Exatamente. Então, se você quer se desenvolver na comunicação, você pode fazer isso, né? Então, assim, muito obrigada mesmo. E, assim, eu fecho com chave de ouro aqui esse segundo episódio, feliz da vida, né? De ter realmente passado a mensagem que a gente se propôs aqui a passar. Exatamente. Tá? E é isso. Agradeço imensamente. Obrigada a você, Mila. Mais uma vez falando, você é um exemplo também para mim. Você é uma pessoa que está sempre em busca de melhorar, de crescer, né? Você é uma inspiração para todos nós. Não é à toa que também que é minha amiga pessoal. A gente se conecta muito com essa ideia, com essa vontade de crescer e melhorar, né? E que bom que tenham mais episódios de podcast que possam ajudar quem está assistindo, possa alcançar mais pessoas e apoiar essas pessoas de alguma forma. Então, fico muito feliz pelo convite e fico feliz se eu tiver conseguido alcançar esse objetivo, que é trazer essa experiência para vocês e dizer, olha, não tem problema, estamos aqui, né? Todo mundo já passou por isso, o importante é você não desistir, buscar ajuda, que aí essas barreiras, seguir em frente, essas barreiras vão ser quebradas. Seguir em frente e ter sucesso na vida. Com sucesso. E aí, eu termino aqui o nosso podcast com uma frase do Mário Sérgio Cortella, que diz assim: o fracasso não acontece quando se erra, mas quando se desiste face ao erro. Obrigada.